Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica de hoje é a número 73, dentro do tema licitações. Modos de disputa na Lei 14.133 de 2021. Quais são as novidades? Vamos lá? Bom, antes disso, já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreva, é rapidinho. Ativa o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula. Toda segunda-feira tem vídeo aqui no canal. Siga também a nossa rede social, @prof.ana.mendes.oficial, tá? Vamos lá. Bom, eu vou fazer aqui um histórico até a gente chegar na 14.133, tá? Porque o objetivo aqui no canal é ser um pouco mais detalhado para você quando tiver um pouquinho de tempo. Se você tiver com pressa, já vai direto lá para o último capítulo, que é o que fala direto como que está, como que ficou o modo de disputa na 14.133, tá? É só clicar aí embaixo no descritivo. Eu vou colocando os tempos, os capítulos certinhos para que vocês possam navegar de acordo com a disponibilidade de tempo, tá? Então, de início, a gente volta na 866 de 93 e ela não falava nada sobre modo de disputa, tá? Ela tinha lá um descritivo sobre a etapa de lances, que é a etapa de lances não, a etapa de julgamento da proposta, né? Que era o quê? A abertura dos envelopes. E dentro desses envelopes nós tínhamos ali a proposta que ficaria sigilosa ali até a hora de fazer essa abertura depois da fase de habilitação, lembra? São as modalidades tradicionais da 866, tá? Então, esse modo de disputa, que era o único que estava previsto lá na 866, nas modalidades tradicionais, é o que a gente passou a chamar de modo fechado. A proposta ela fica sigilosa, guardada até dar aquela data e aquele horário onde elas são abertas, reveladas e organizadas em ordem, né? Crescente ou decrescente, dependendo do objetivo, do critério de julgamento dessa disputa, tá ok? Então a gente começa com o modo fechado. Depois vem a Lei 10.520 em 2002, que cria a modalidade do pregão eletrônico, invertendo as fases de habilitação e a fase de julgamento das propostas, tá? Essa lei, né, o pregão, ele traz a lógica do leilão, que é a possibilidade de haver disputas de lance, né? Então, as empresas cadastram uma proposta no sistema ou apresentam, né, a proposta lá na sessão pública presencial, tá? E aí, depois dessas propostas, elas são organizadas e existe uma segunda fase onde elas vão disputar, dando lances sucessivos, né, um cobrindo o lance anterior. E aí a lei 10.520 ela traz um critério, que é o quê? O valor mais baixo, né? Todas escreveram a proposta, elas são reveladas, e aí o valor mais baixo, juntamente com as propostas que estiverem numa distância de até 10%, né, desse valor mais baixo, ok? Vão para a fase de lances verbais e sucessivos. Está assim previsto lá no artigo 4º, inciso 7º da Lei 10.520. Se não houver um mínimo de 3 ofertas nessa condição, né, a diferença de 10% do menor preço, vão as 3 menores propostas, independente da diferença de preço, vão para a fase de lances verbais e sucessivos, no caso de pregão presencial ou eletrônico, é disputado dentro do sistema, tá ok? Então, esse é o modo de disputa que nós passamos a chamar de aberto, tá? São os lances sucessivos, tá ok? Fechado vinha no envelope, abriu não tem outra oportunidade, o preço é aquele. Aberto são esses valores que nós vamos vendo e aí os lances vão sendo dados sucessivamente. A gente vai vendo a evolução da disputa na hora do certame, tá ok? Bom, e aí nós vamos mudar. Eu trago aqui, e é muito importante para esse recorte, o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, na Lei 12.242 de 2011, porque uma das inovações do RDC é prever o modo de disputa aberto, o modo de disputa fechado, né?
e permitir a combinação entre eles, modo aberto e fechado. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje na 14.133, ele vai sair daqui ainda com alguma diferença que nós vamos passar ainda pela regulamentação específica que a União fez, tá? O decreto 10.024 de 2019, ele vai ser incorporado na 14.133 juntamente com essa base aqui do RDC. E o que o RDC previa, tá? Os modos de disputa aberto e fechado poderão ser combinados na forma do regulamento. Depois a União vai regulamentar o RDC. E aí lá no artigo 17 dessa lei, estava lá, modo de disputa aberto, lances públicos e sucessivos, conforme o critério de julgamento, crescente ou decrescente. É aquela noção da disputa da sessão pública. O modo fechado, ela vai ficar sigilosa até aquela data, aquele horário. Ou seja, fica no envelopinho até a hora que abre e classifica. Foi? E aí a novidade é juntar, né? Juntou a modalidade tradicional, juntou o que estava lá no pregão eletrônico e permitiu uma combinação. Dessa combinação vai surgir o modo aberto e fechado, primeiro aberto e depois fechado, e o modo fechado e aberto, primeiro fechado e depois aberto, tá? Que é o que está resumido no quadro aí embaixo para a gente entender de forma mais didática. Antes de entrar no quadro, a gente lembra que o RDC permite lances intermediários e ele vai permitir o reinício da disputa, tá? Se for encerrada essa fase e o pregoeiro, por exemplo, perceber que há uma diferença de 10% apenas entre o menor preço e o segundo lugar. Ou seja, ainda tinha espaço para uma disputa, foi permitido que esse pregoeiro voltasse na fase de lance e reiniciasse a disputa aberta, tá? Ou seja, no modo de disputa aberto ou naquela combinação do fechado e aberto, né? Vamos lá. Agora vamos para o resumo. Modo fechado é o envelope, a proposta fica sigilosa até a data e aquele horário onde ela é aberta. O modo aberto é a sessão onde há os lances públicos e sucessivos, porque público, aberto. As pessoas veem os valores, não sabem quem está dando lance, se for no meio eletrônico, mas estão vendo qual é o menor valor e os melhores valores, os lances intermediários que estão sendo dados, tá ok? Conforme o critério de julgamento, vai ser o menor ou o maior, depende. E aí vem o aberto e fechado. O que é o aberto e fechado? Primeiro, há a fase com lances públicos e sucessivos. E aí, quando ela se encerra, é aberta uma oportunidade final para que as 3 melhores propostas, isso no RDC, gente, os 3 melhores colocados, tá? Não tem percentual aqui. Ofereçam um lance final e fechado, tá? Então, vai pegar os 3 primeiros, eles vão ter ainda uma disputa final entre eles, tentando chegar no melhor preço possível, e aí é que vai saber quem é que foi sagrado vencedor. Vai ter uma nova reorganização, tá? E aí, isso tá no Decreto Federal 7.581 de 2011, que regulamentou o RDC. No modo fechado e aberto, as empresas vão colocar a proposta e ali vai ficar o sigilo. Quando abre, tá, essas propostas, somente as 3 melhores colocadas é que passam para a segunda fase, onde é aberta uma disputa de lances, onde todo mundo vai ver qual o valor que o outro está dando. Entenderam? Foi isso que o RDC fez, tá? E aí, quando é que você define qual o modo de disputa? Lá na fase de estudo técnico preliminar. Vai ver como é que é o mercado, como é que foram as gestações anteriores, se está tendo disputa, se não está, para poder decidir. Bom, agora eu estou falando de RDC. Nós vamos chegar na 14.133. Muita coisa daqui vai ser incorporada, mas não fica igual, tá? Já estou adiantando. Então, eu vou mudar agora para o decreto 10.024 de 2019 da União, tá? Criado para regulamentar ali o pregão eletrônico dentro da Administração Pública Federal, tá? Por quê? Porque esse decreto, depois de ver o RDC, essa questão do aberto, fechado, fechado, aberto, ele pensou assim, olha, nós podemos melhorar a disputa
no pregão eletrônico, que a princípio é o modo aberto. E não tem nenhuma vedação na lei, né, 10.520, na época, para que a gente possa fazer esse tipo de alteração, ela fica específico para cá. E aí esse decreto, ele vai regulamentar o modo de disputa, permitindo o modo aberto e criando o modo aberto e fechado, tá? Dentro do pregão eletrônico. Então, o aberto é aquela fase comum que a gente conhece de lances públicos e sucessivos, com prorrogações, tá? Então, o sistema da União ele já prevê aqui que se nos 2 últimos minutos finais de disputa for dado um lance, há uma prorrogação automática de mais 2 minutos que é dada pelo sistema. Tá? Se não tiver lance nenhum, aí ele inicia um tempo automático, um tempo randômico de encerramento que pode ser de até 10 minutos. É assim que está configurado o sistema Portal de Compras Públicas, né, governamentais da União. Tá? E aí o modo aberto e fechado, ele vai ter essa fase de lances, mas depois, quando encerrar essa etapa de disputa sem prorrogação, é aberto um tempo de 5 minutos, no qual as licitantes vão poder oferecer um lance final e fechado. Uma não vai ver o lance da outra, depois é que vai ser retirado esse sigilo, tá? E aqui tem uma diferença em relação ao RDC que eu vou mostrar ali no quadro. Antes de eu passar para o quadro, só quero reiterar que foi regulamentado os lances intermediários, né? Uma pode melhorar o seu próprio lance. E foi também, para dentro da possibilidade aqui do pregão eletrônico na União, permitido que o pregoeiro reiniciasse a disputa na fase aberta, tá? Se ele percebesse que a melhor proposta para a segunda tivesse uma diferença não superior a 10%, ou seja, já incorporou essa previsão que o RDC fez aqui no pregão eletrônico para poder voltar à fase, tá? Entre o melhor lance e os próximos. Bom, então o que esse decreto fez? Ele passou a ter o aberto fechado. Fechado e aberto ele não regulamenta, tá? Então o aberto é o comum, são os lances sucessivos, e o aberto e fechado na União é o que eu quero destacar aqui. Primeiro é a fase de disputa aberto, e aí depois vem a oportunidade nos 5 minutos para fazer um lance final e fechado, onde um não vê qual é o lance do outro, tá? Quem é que vai para essa segunda fase do lance fechado? O decreto fixa o seguinte, ó, 10% superiores ao melhor lance, tá? E se não tiver, vão as 3 melhores propostas, ou seja, a licitante tem que ficar entre os 3 primeiros colocados, ou então nessa distância, tá, de 10% em relação ao menor valor, tá? A oferta que tá ali se sagrando vencedora, tá ok? Além disso, é permitido a reabertura da fase de lances fechados por mais 5 minutos. O pregoeiro vai poder abrir se ninguém der esse lance, tá? E aí fecha. Além disso, se todas forem inabilitadas, esse decreto permitiu que o pregoeiro reabrisse essa última etapa fechada para poder trazer mais empresas para tentar conseguir finalizar o pregão eletrônico, tá? E aí nós vamos ver esse modelo aí ir para dentro da 14.133. Vejam que esse modelo do pregão eletrônico, o RDC, ele puxava só as 3 melhores propostas. Esse modelo aqui de pregão eletrônico, ele retoma aquela noção que está lá na 10.520, do intervalo do menor preço e os próximos 10%, e se não alcançar as 3 melhores ofertas, tá? Então ele é retomado para cá. E aí nós vamos chegar na nossa 14.133, no artigo 56, que vai permitir que o modo de disputa ocorra de forma aberta, ocorra de forma fechada, isolada ou conjuntamente. Nós vamos ter um conjunto de 4 modos de disputas possíveis após combinações, tá? E aí permanece a possibilidade de lances intermediários, que estava previsto lá na regulamentação de pregão eletrônico na União, tá? Eu não sei se no estado e município onde os senhores estão trabalhando, tem algum caso também, tem que verificar a legislação específica. É permitido o reinício da disputa aberta, tá? Depois que já se sabe essa menor proposta, desde que a melhor proposta é a segunda colocada esteja no intervalo menor do que 5%. Então, a gente sai de um cenário no RDC e no decreto da União de 10% para um de 5%. Se for 10%, não pode, não está previsto, tá? Entre o melhor lance
e a subjacente, tá ok? Bom, além disso, a Lei 14.133, ela vai trazer uma diferença que não tinha no RDC nem no Decreto da União, que é conjugar o modo de disputa com o critério de julgamento. Esqueceu o critério de julgamento? Volta lá que a gente tem dica sobre critério de julgamento. Eu vou deixar aqui embaixo no descritivo o número dessa dica, tá? E aí ela coloca algumas vedações. Então, ela veda o modo de disputa fechado, ou seja, o do envelope, onde você abre e classifica sem ter fase de disputa de lance, para critério de julgamento menor preço ou maior desconto, ou seja, você quer o menor dispêndio, tá? Não pode, sempre tem que ter disputa aberta antes ou depois para menor preço ou maior desconto. Além disso, não pode utilizar o modo de disputa aberto se o critério de julgamento for técnica e preço. Lembre que nós vamos cair numa pontuação. Então, não tem como ficar dando lance, né? Tem o ponto da técnica, tem o ponto do preço, vai fazer uma média, tem que analisar toda a documentação, a qualificação técnica, não dá para ficar fazendo lance, tá? E a lei não fala disso expressamente, mas na mesma lógica, o julgamento de melhor técnica também não dá para ter disputa de preço, porque tem que verificar a pontuação. Não tem como reduzir a pontuação, né? Ou ir aumentando, jogando lance. Depende da técnica que está ali na proposta, de acordo com os critérios objetivamente fixados no edital, tá ok? Então anota isso porque não está expresso na legislação, mas não tem como, é uma limitação de fato. Então, para a gente encerrar, vamos ver o nosso quadro de como ficou aqui na 14.133. Para encerrar, não, que ainda vou trazer um pouquinho aqui da instrução normativa atualizada da União. Vamos lá. Modo aberto, lances públicos e sucessivos, tá? Que é o comum para menor preço, maior desconto, maior oferta e maior retorno econômico. Modo fechado, ou seja, fica a proposta lá guardada no envelope, tá? No sistema até a hora de abrir e ver a classificação. Quem é que usa modo fechado? Melhor técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico e também é possível maior retorno econômico, tá ok? Bom, aberto e fechado, fase de disputa, depois os melhores classificados vão para um lance final e fechado. Pode ser menor preço, maior desconto ou maior retorno econômico. Vejam que aqui é na forma do regulamento. Então, o ente precisa regulamentar para dizer como que vai acontecer. Isso tem que estar previsto no edital. Quantos minutos de disputa, se vai prorrogar a cada 2 minutos, se não vai, tá? A regulamentação tem que decidir se ela vai seguir, por exemplo, como fez a União, de usar esse intervalo de 10% em relação à proposta de menor valor, se vão seguir os 3 últimos. A Lei 14.133, ela não entra nessa minúcia de detalhes, como entrou a lei do RDC, como entrou o decreto 10.024 da União, tá? Então, isso vai depender da regulamentação do ente onde está ocorrendo a licitação que os senhores vão estar participando ou construindo a licitação, tá? Então, tem que verificar. Eu já coloco aqui a instrução normativa SEGES 73 de setembro de 2022, lá no artigo 22, isso aqui, Regulamento de Administração Pública Federal, tem lá como vai ocorrer o modo de disputa, tá? Aberto, fechado e fechado e aberto. Bom, e por fim, nós temos o modo fechado e aberto. A proposta fica em sigilo até a hora que abrir. Quando abre, faz a classificação e as melhores propostas são convidadas para uma fase de lances abertos, onde elas vão disputar, ou seja, os lances públicos e sucessivos, eles ocorrem depois, somente em relação àqueles que já chegaram e ficaram melhor colocados. Então, também a regulamentação tem que dizer, ou o edital, quem é que vai passar para essa segunda fase, se vai ser intervalo de 10%, se vão ser só as 3 melhores propostas, tá? Depende da configuração. E quais são os critérios desses 2 últimos? Aberto e fechado e aberto. Critério de julgamento, menor preço, maior desconto, maior retorno econômico, tá ok? Assim fica simples, salva aí esse quadrinho para não se perder. Fechando aqui, vamos dar uma olhada como que a União já regulamentou o seu modo de disputa, tá? Tá em instrução normativa, sobre a 14.133, no artigo 22, ele tem lá a previsão do aberto e fechado e aberto, tá? O fechado, ele não discrimina,
mas é para técnica e preço, é entregar o envelope e não vai ter fase de disputa, tá? Vê a pontuação e classifica. Bom, aberta é a disputa de lances públicos e sucessivos, aberto e fechado a os lances públicos e sucessivos, e vai passar para a fase final do lance final e fechado aqueles que tiverem até 10% do menor valor da proposta que estiver vencendo ou um mínimo de 3 propostas. A licitante tem que ficar naquele ranking ali dos 3 primeiros colocados, tá? E o modo de disputa fechado e aberto, nós vamos ter uma etapa de disputa aberta, apresentando lances públicos e sucessivos para aqueles que lá na fase fechada, ou seja, na inscrição da proposta, tiverem ficado com o menor preço ou no intervalo de até 10%, ou ainda um mínimo de 3 licitantes, 3 propostas, tá ok? Bom, assim ficou regulamentado, setembro de 2022, a Administração Pública Federal. Permitido ainda os lances intermediários e que o agente de contratação, né, já atualizando o termo, reinicie a disputa aberta, né, antes ou depois, para que for definida a melhor proposta, condicionada a um intervalo mínimo da melhor proposta, e o segundo colocado tem que ser menos de 5%, tá ok? Não é 10% aqui. Bom, é isso aí, em resumo, tá? Qualquer dúvida vocês podem voltar. Eu vou deixar no capítulo cada um desses regulamentos. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para explicar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarece. Fica a dica, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você gostou, comenta, coloca aí no comentário, chama os amigos do escritório, da faculdade, pede para seguir, vamos dar aquela força para a gente formalizar o número de visualizações que o canal está tendo. Já agradeço a audiência de qualquer forma, tá? E nós estamos aumentando cada vez mais. Se você tem uma dúvida, pode deixar aí, faz o seu pedido que eu preparo uma dica.